Parabéns! Você acaba de adquirir a esquadrejadeira VSP 2900i da VR Máquinas. Nesse vídeo vou explicar para você o passo a passo de como deve ser feita a instalação da sua nova máquina e também dicas de como trabalhar melhor com ela. Importante ressaltar aqui que esse vídeo não substitui a leitura do manual, que é mais completo e tem detalhes importantes. A esquadrejadeira vem embalada em papelão e para montagem e regulagem será necessário utilizar uma chave fixa 13, duas chaves fixas 17, uma chave fixa 19, chaves Allen 3 e 6 mm, chave soquete sextavado 5/16 polegada, furadeira de impacto, broca para concreto de 3/8 ou 10 mm e martelo. Duas pessoas são suficientes para instalação. Importante ressaltar aqui que o local de instalação deve ser perfeitamente nivelado e resistente às cargas que estão sujeitos, fator que visa uma regulagem precisa para cortes dentro do esquadro. Certo, o piso está nivelado, então vamos montar a máquina. Primeiro, vamos pegar o kit de instalação que vem fixado dentro da máquina. Para pegá-lo, basta abrir a mesa fixa, que é basculante, e localizar a caixa que está presa ao suporte do motor. No kit, você encontrará os itens necessários para a instalação. Os acessórios estão dentro da máquina. Para acessar, vamos retirar a mesa móvel e desparafusar esses parafusos da tampa com chave soquete sextavado de 5/16. Aqui dentro temos o paralelo fixo, o paralelo móvel, o protetor de serra e os pés dos varões. Para iniciar, realizaremos a fixação da máquina no piso. Posicione a máquina no local onde ela ficará. Verifique as medidas totais da máquina para que ela e seus varões fiquem alinhados e em uma posição que facilite a operação. Utilize as 4 cantoneiras que estão presentes no kit de instalação. Elas devem ser parafusadas nos 4 cantos inferiores da máquina, nesses furos aqui. As cantoneiras possuem 2 tipos de furos, o furo redondo e o furo oblongo. O lado com furo oblongo deve ser fixado na máquina. Utilize o parafuso sextavado M8x25, com a arruela de pressão e a arruela lisa. Em seguida, cada um dos furos redondos devem ser chumbados ao piso com parabolt de 3/8. Dessa maneira. Marque a posição que deve ser feito o furo no chão. Usando a furadeira, realize o furo com a broca de vídeo de 10 mm. Fixe o parabolt no furo com auxílio do martelo. Prenda a cantoneira no chão. Agora, vamos fixar as bases do suporte dos varões. Primeiro, coloque o varão com a posição correta e furo sobre o chassi da máquina. Coloque os parafusos com a arruela lisa, arruela de pressão e porca M8, sem apertar, para permitir colocação dos pés. Agora você deve colocar os pés no varão, também se apertar os parafusos. Agora aperte os parafusos no varão no chassi da máquina. Isso definirá o alinhamento do sistema de corte. Confira o alinhamento dos varões antes de fixar os pés. Encoste as porcas com a arruela lisa sem forçar. Fixado o varão, agora você deverá fixar os pés no chão, com o varão já alinhado, usando os parabolts. Coloque os pés com os parabolts voltados para as laterais, de forma a dar mais estabilidade à máquina. Dica importante, os mancais dos varões e as roldanas já saem regulados de fábrica, portanto não os altere, com o risco de perda do esquadro. Para realizar o nivelamento dos varões, deveremos fazer o seguinte: coloque a mesa móvel com as roldanas para cima, assim, sobre os 2 varões. Se a mesa mancar, os varões estão desnivelados. O nivelamento será feito no pé no final do varão, através das porcas inferiores, que ficam bem aqui. Para nivelar, gire a porca inferior até a mesa ficar bem apoiada sobre os varões. Após nivelados, aperte as porcas superiores. Agora, encoste as porcas do pé do meio sobre o varão. Após encostar a porca, aperte uma porca sobre a outra, para que haja o travamento. Por fim, vire a mesa móvel, apoiando as roldanas sobre os varões e verifique sobre toda a extensão dos varões se está mancando. Em caso afirmativo, faça os ajustes nos pontos de regulagem. Agora vamos instalar o sistema de proteção contra inclinação da mesa móvel. Com a mesa móvel já sobre os varões, posicione-a em um local onde você consiga acessar a parte inferior. Primeiro, com a chave fixa 17, desaperte o parafuso que fixa o rolamento na peça, de modo que o rolamento fique solto, dessa maneira. Agora, monte as 2 peças na mesa móvel. O lado com rolamento deve ficar posicionado para dentro da mesa. Garanta que o varão esteja no centro da circunferência da peça. Assim, para travar, utilize as 2 chaves fixa 17. Agora, encoste o rolamento no tubo e aperte o parafuso do rolamento.
Verifique se não há nenhuma interferência entre os mancais e o sistema de proteção de inclinação. Para isto, basta movimentar a mesa móvel sobre o chassi e ver se não pegam nos mancais. Tem que passar livre. Dentro da mesa fixa articulada, caso a máquina não venha com motor, poderá ser instalado um motor de até 3 CV, tendo a ponta do eixo o diâmetro de 3/4 polegada. Após a fixação do motor na máquina, coloque a correia nas polias fornecidas e alinhe a polia do motor com a polia do eixo da serra, desse jeito, evitando assim desbalanceamento, vibrações e desgaste prematuro das correias. Verifique se a tensão da máquina é compatível com a rede elétrica. Você consegue verificar a tensão da máquina no adesivo próximo ao painel elétrico. Após verificado a compatibilidade da rede elétrica, faça a ligação do painel elétrico com a rede, conforme adesivo de orientação. A operação do painel elétrico de comando é bem simples e intuitiva. Aqui temos a chave geral que permite que o operador bloqueie o uso da máquina. Acionando a chave de comando, o painel será energizado. Para isso, é necessário colocar a chave e girar no sentido horário, selecionando a posição liga. O LED vermelho indica que o painel está energizado e pronto para ligar o motor. Para ligar o motor, pressione o botão liga da chave de acionamento do motor. O botão vermelho desliga o motor. O painel de comando possui chave de emergência. Para acionar, basta pressionar. Para desativar, gire o botão. Essa máquina trabalha com serra de 250 mm, com furo de 30 mm. Caso você for cortar MDF, para ter um ótimo acabamento, te indico utilizar uma serra de dentes alternados. Coloque a serra no eixo, assim, e prenda com a flange a porca da serra. Aqui você deve girar a porca no sentido anti-horário. Para travar bem a serra, utilize essa chave L no eixo e essa outra chave para travar a porca. As duas chaves vêm no kit de instalação. Agora, vamos conferir se a rotação da serra está no sentido correto. De frente para a serra, a uma distância segura, verifique se a rotação está no sentido horário. Peça auxílio para alguém para ligar o motor da serra rapidamente e desligar na sequência, dando apenas um pulso para o motor girar e parar. Se a serra estiver rodando no sentido anti-horário, você deverá inverter a rotação, seguindo as orientações do manual. Para regular a altura de corte, instale os cabos giratórios nos volantes e trave-os utilizando uma chave fixa 17. Destrave a alavanca girando no sentido anti-horário e a deixe levemente apertada contra o volante. Gire o volante através do cabo giratório, no sentido horário para baixá-la. Gire no sentido anti-horário para levantar a serra. Já para regular a inclinação da serra, destrave a alavanca girando-a no sentido anti-horário e a deixe levemente apertada contra o volante. Gire o volante através do cabo giratório, no sentido horário para diminuir o ângulo de inclinação da serra e no sentido anti-horário para aumentar esse ângulo. Para o corte de ângulo de 90 e 45 graus, a máquina já vem regulada de fábrica. Em caso de variação desse ângulo, a regulagem poderá ser feita através da porca de stop do eixo da rosca quadrada, aqui e aqui. Logo após realizar as regulagens de altura ou inclinação da serra, sempre trave as alavancas do volante, girando no sentido horário, evitando assim vibrações da máquina e o desgaste prematuro do eixo roscado. Para a instalação do protetor de serra, levante a serra na sua altura máxima, desaperte esses dois parafusos com a chave fixa 13, posicione o protetor em uma altura que garanta uma distância mínima de 5 mm entre o cutelo e o disco da serra e aperte os parafusos de fixação. Depois de regulado o protetor de serra, regule a altura da serra sempre de acordo com o material a ser cortado. Para você ter uma qualidade melhor no corte, o ideal é deixar a serra ultrapassar o material entre 10 a 15 mm, ou no mínimo um pouco acima da partilha de corte da serra. Quanto ao protetor, regule-o para cima ou para baixo, deixando-o um pouco acima do material a ser cortado. Sempre opere a máquina com protetor de serra, somente retire-o para realizar serviços de manutenção. É necessário instalar um sistema de coletor de pó, para minimizar o pó que vem de encontro ao operador. Utilize uma mangueira de 4 polegadas na caixa de pó e de 2 polegadas no protetor de serra. Para fixar o paralelo da mesa móvel, precisamos prendê-lo com os dois manípulos alongados de meia polegada, aqui na parte inferior da mesa móvel. Em seguida, retire a fita métrica. Para instalar o batente de medida na mesa móvel, destrave o manípulo e coloque essa porca chata dentro do canal do perfil de alumínio. Pronto! Quando for utilizar o batente, será preciso apenas movimentá-lo, articular aqui na lateral essa chapa e travar o manípulo.
Agora iremos verificar o esquadro gerado pela mesa móvel e para isso vamos colocar a máquina para funcionar. Lembre-se sempre de utilizar os equipamentos de proteção individual adequados, como óculos de proteção, protetor auricular, botina e luvas. Para a verificação do esquadro, pegue uma peça de MDF e sinalize os lados assim. Apoie o lado D no paralelo da mesa móvel e faça um corte no lado A. Agora, apoie o lado A recém-cortado no paralelo móvel e faça um corte no lado B. Com o lado A ainda apoiado, vire a peça para baixo, levando o lado D de encontro com a face da serra, de modo que a face não adesivada do MDF fique para cima. Com o lado A apoiado no paralelo móvel, realize um corte no lado D. Com o lado A ainda apoiado, desvire a peça, levando o lado B de encontro com a face da serra, de modo que a face adesivada fique para cima. Meça a ponta superior dos lados B e D, assim, e em seguida meça a ponta inferior e anote as medidas. Compare as medidas tiradas. Se elas forem diferentes, sua máquina está fora do esquadro. Para colocar a máquina no esquadro, devemos desapertar levemente o parafuso de trava do paralelo móvel, aqui. No meu caso, a ponta superior está maior que a inferior. Para acertar, devemos puxar o lado esquerdo do paralelo, girando esse parafuso de regulagem no sentido horário. Caso a ponta superior for menor que a inferior, gire o parafuso de regulagem no sentido anti-horário. Para verificar como ficou o novo esquadro, vamos fazer um novo corte no lado B. Gire o MDF com o lado A apoiado no paralelo móvel e realize um novo corte no lado D. Desvire o MDF com as faces adesivadas para cima e meça novamente a ponta superior dos lados B e D. E em seguida meça a ponta inferior e confira as medidas. Devemos repetir esses procedimentos até que as medidas sejam iguais. Importante, a máquina só estará no esquadro se as medidas forem exatamente iguais. Uma mínima diferença fará com que o corte de peças maiores saia fora do esquadro. Após conseguido o esquadro, trave o parafuso de regulagem de esquadro do paralelo móvel. Para a instalação do paralelo da mesa fixa, primeiro retire os parafusos do suporte do metalon e depois fixe levemente as cantoneiras nesses canais da mesa fixa. Apoie o paralelo de alumínio na mesa fixa, encaixando no metalon. Movimente o metalon para cima até apoiar no perfil de alumínio e fixe bem os parafusos da cantoneira. Coloque o paralelo fixo alinhado com a cantoneira e aperte o manípulo para travá-lo. Verifique se o perfil de alumínio está bem alinhado com a mesa fixa. Caso não esteja 100% apoiado, desaperte o parafuso e com uma chave Allen 3, regule a angulação do metalon através dos dois parafusos Allen sem cabeça que estão em cada uma das cantoneiras. Aqui nesses pontos, até que toda a extensão do alumínio fique faceada com a mesa fixa. Assim, repita a regulagem com o paralelo alinhado com a outra cantoneira. Para regular o paralelo da mesa fixa, o paralelo da mesa móvel tem que estar regulado. Utilize um MDF totalmente esquadrejado e faça assim. Desaperte levemente os dois parafusos Allen do suporte do metalon. Para isso, utilize uma chave Allen 6. Abaixe a serra, permitindo que o MDF passe livremente sobre ela. Apoie o MDF esquadrejado sobre o paralelo da mesa móvel e avance-o aproximadamente uns 10 cm da mesa fixa. Leve de encontro o paralelo da mesa fixa com o MDF e trave o manípulo do paralelo. Alinhe o perfil de alumínio travado com o metalon sobre o MDF. Deixe uma abertura na extremidade de 1 mm. Assim, isso evita travar o MDF durante o corte. Após alinhar, aperte o parafuso Allen do metalon. Instale o extensor da mesa fixa nesses dois canais. Importante, caso utilize o paralelo da mesa fixa como referência de corte, a mesa móvel deverá estar travada, com seu paralelo abaixado assim. Para a fixação da fita métrica no paralelo móvel, vamos precisar que ele já esteja regulado e de um MDF esquadrejado. Levante totalmente o paralelo móvel e trave os manípulos. Apoie o MDF no paralelo da mesa móvel, movimente um pouco o MDF sobre a mesa fixa para fazermos um corte de limpeza e encoste o batente de medida no paralelo móvel do MDF. Faça o corte e com uma trena de medida verifique o comprimento do MDF. Anote essa medida. No meu caso, deu 97 centímetros. A fita métrica que vamos fixar é de 1,10 m. Retire uma parte da proteção do adesivo e fixe no perfil de alumínio, colocando a mesma medida, 97 centímetros, aqui na referência do batente. Pronto! Agora, vamos fixar a fita métrica de 85 centímetros no metalon do paralelo fixo, que também já está regulado. Faça um corte apoiando o MDF no paralelo fixo travado.
Com sua trena, verifique o comprimento do MDF que está sobre a mesa fixa. Anote essa medida. No meu caso, deu 25,5 cm. Retire uma parte da proteção do adesivo e coloque a mesma medida, 25,5 cm aqui na referência do batente. Pronto, a sua esquadrejadeira está instalada. Caso a sua esquadrejadeira precise de manutenção, ela só é considerada apta para manutenção quando a chave seletora estiver na posição desliga e sem a chave. Para sua segurança, recomendamos inclusive desligar o disjuntor de alimentação da máquina. Recomendamos a leitura do manual para informações de manutenção preventiva. Em caso de dúvidas, consulte o seu manual de usuário ou entre em contato com a VR Máquinas. Qualidade e inovação você encontra na VR Máquinas. Acesse nosso site e verifique toda a nossa linha de produtos.